Em instantes, você vai ouvir um episódio do podcast Assombração, apresentado por Levi Palomo. Mas antes, coloque os seus fones de ouvido, feche os seus olhos ou apague a luz para ter uma experiência auditiva ainda mais imersiva. Este podcast não é recomendado para menores de 16 anos. Olá, ouvinte. Voltamos. Aqui é Levi Palomo e a partir de agora começamos mais um episódio deste podcast pela Sintonia Paranormal do Assombração. Este podcast é transmitido em mais de 40 apps de áudio para todo mundo. E para você que ainda duvida da existência do paranormal, não é estranho existirem tantas histórias por aí? Tantos relatos, filmes, séries, livros e tantos episódios no podcast Assombração? E digo ainda mais, tantas histórias que acontecem com pessoas comuns como você e eu e que nunca vamos saber. Sensação de frio, energia pesada, ver vultos e fingir que não foi nada. São comportamentos comuns para pessoas que passam por experiências paranormais. Mas a realidade é que essas pessoas não querem acreditar, aceitar ou encarar o fato de frente. Estamos aqui para tentar entender e conhecer o que as pessoas passam, dizem e sentem. Aqui, eu não quero te convencer de absolutamente nada, mas sim fazer você tirar as suas próprias conclusões. A seguir, em Relatos Paranormais, você vai ouvir. Não olhou para a mãe, continuou de cabeça baixa e falou assim: eu vim para destruir a sua vida. Muito difícil a gente ver manifestação em criança, é muito difícil mesmo. E a mãe já estava desesperada a ponto de que chamou pastor, padre: eu vou precisar que você incorpore a sua entidade, porque as coisas não vão ficar legais. Nesse momento a criança desmaiou. E no Assombração Notícias, conheça as novidades da terceira temporada do Assombração, que começa agora. Os mistérios paranormais de um casarão antigo em Paranapiacaba. Os detalhes você ouve daqui a pouco no Assombração Notícias. E eu começo agora a terceira temporada do Assombração agradecendo você, a sua companhia, a sua audiência durante essas duas últimas temporadas e agora, a partir desse episódio que acaba de começar. Para você nos seguir pelas nossas redes sociais, o nosso @ lá no Instagram é Podcast Assombração. Só pesquisar @Podcast Assombração que você vai conseguir acompanhar as nossas informações, os nossos bastidores e detalhes que muitas vezes não são contados aqui na Sintonia do Assombração através do seu streaming de áudio. E caso você queira me seguir também no Instagram, que inclusive é a única rede social que eu tenho, o meu @ é Levi Palomo. Lembrando que Levi é com Y. Esse é o episódio 54. No ar, mais um campeão de audiência. Assombração. Perto de mim. Eu vi alguém através da janela. Assombração. Muito bem, começamos agora então oficialmente a nossa terceira temporada, mais um episódio aqui abrindo a terceira temporada. E como você sabe, você que costuma sempre escutar e ouvir aqui o nosso podcast, o Assombração, sabe que em todos os episódios pares, no caso esse é o 54, você vai escutar uma entrevista sempre aqui no Assombração. Episódios ímpares são histórias, são contos, são outros conteúdos. Nos pares, você vai escutar sempre alguma entrevista, algum relato paranormal de algum ouvinte. Mas no caso especificamente de hoje, que é o nosso primeiro episódio da terceira temporada, episódio de estreia de nova temporada, não vai ser um ouvinte que eu vou entrevistar. Vou entrevistar hoje um colega que vai participar, inclusive, de alguns próximos episódios, dando detalhes, informações e depoimentos. Você vai entender o porquê já já.
Mas antes, vamos começar aqui a nossa entrevista, vamos dar a introdução para receber ele, que é um rapaz muito especial e a gente vai conversar por telefone. Ele já está na linha, portanto, nesse momento a gente vai conversar com ele. Na Sintonia Paranormal do Assombração, você ouve agora mais um relato paranormal. Relatos paranormais. Gabriel Dac tem 32 anos, é chefe de cozinha e mora em Guaratinguetá, em São Paulo. Gabriel, uma pergunta que eu quero começar te fazendo é o seguinte: o seu relato, o relato que você contou pra gente através das nossas redes sociais, ele tem base na sua religião. Aqui no Assombração raramente a gente fala sobre religiões mais aprofundadamente, mas no seu caso é impossível ter essa desconexão da sua religião com o seu relato, com a sua história, porque a gente precisa falar sobre isso para ter essa coerência da sua história. Então vamos lá, boa noite para vocês, já começa contando então, por favor, qual a sua religião? Boa noite a todo mundo que está ouvindo aí. E vamos lá, é difícil a gente falar sobre esse relato sem falar da religião, porque a maioria das coisas sobrenaturais que acontecem comigo estão sempre envolvidas dentro da minha religião. Hoje eu sou babalorixá de Umbanda Omolocô. Babalorixá é o famoso pai de santo, né? É um cargo dentro da religião. E Umbanda Omolocô, a gente tem um conhecimento muito da Umbanda no Brasil, né? A Umbanda Omolocô é uma das vertentes da Umbanda que ela tem uma aproximação maior com a ancestralidade africana. Então ele é muito próximo do culto tradicional africano, né? A Umbanda tradicional, que a gente chama de Umbanda Branca e Lei, né? Essa já tem uma aproximação mais para o kardecismo e tal, né? A nossa já é mais para o que essa Umbanda às vezes erroneamente fala algumas besteiras, mas é muito próximo da feitiçaria africana, de tudo isso. Então a gente acaba tendo manifestações um pouco mais palpáveis, vamos botar assim. Daí com isso a sua aproximação com o lado paranormal sempre foi mais forte por conta da sua religião, né? Sim, exatamente. O que acontece? Quando eu era pequeno, né, eu sempre vi espíritos e manifestações assim um pouco mais viscerais mesmo, assim, até assustadoras, desde que eu nasci. Eu não lembro nenhum momento que eu não tenha visto, né, alguma manifestação espiritual assim. E sempre foi muito complicado, muito apavorante para uma criança certas coisas. Poxa, com certeza. Mas essa sua religião, você segue ela desde a infância ou foi depois de um tempo? Não, aí é que entra toda essa questão, né? Minha família toda ela é dividida em dois grupos religiosos. Certo, ela é dividida entre os católicos da minha família e alguns evangélicos ali, né? E a outra parte é toda judia, né? Então, para a parte dos católicos e evangélicos, eu que vejo espírito desde criança, eu estava endemoniado, né? Era o diabo me atormentando, etc. Para a parte judia, eu era esquizofrênico. Aí uma criança, ela não quer ser nenhum dos dois, né? Com certeza não. Então, o que aconteceu? Eu tenho o privilégio de ter um pai e uma mãe que são maravilhosos e sempre me deram abertura para eu ser o que eu quiser, sem intromissão de ninguém. Então, o que aconteceu nesse período todo? Eles nunca me proibiram de conhecer nenhum tipo de religião. E um dia, né, eu estava passando por umas manifestações muito estranhas no meu cotidiano. Eu namorava uma menina e essa menina, o pai dela era pai de santo, né? Eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. Era que namorinho de criança, né? Certo. E aí, o que aconteceu? Toda vez que eu saía da casa dela, eu via duas pessoas, um casal, né, uma mulher e um homem, na esquina me olhando. E toda vez que eu olhava de volta, eles não estavam mais lá. Aí, um dia, o pai dela chegou para mim, sem eu nunca falar nada para ninguém, porque eu ficava com esse estigma, né, de que, eu sou maluco, eu sou esquizofrênico, né? Essas coisas assim. Então eu não falava para ninguém, né, com medo de um pré-julgamento aí. E o que aconteceu? Nessa situação toda, nunca falei nada, e o pai dela um dia chegou para mim e falou assim, olha, eu sei que você tá com medo da situação, mas você não precisa ter medo disso, tá? Porque não vai te fazer mal nenhum, mas também não precisa procurar o que é, não, né? E deu uma falada assim, mais uma desconversada na né? história. Porque é para uma criança, né? Então não vai dar detalhes sobre essas coisas. E aí, nisso, né, começou a ficar muito intensa essas manifestações. Um primo meu, né,
também viu junto comigo, e ele é cristão, então era engraçado, porque ele entrava num pavor absurdo, né? Então ele viu algumas manifestações comigo e eu vi que o negócio estava fugindo um pouco do controle, né? E um dia eu estava sentado no portão da minha casa ali, eu não sabia que na frente da minha casa era um terreiro de Umbanda, né? Onde se faz as cerimônias de Umbanda e tal. E por algum motivo eu decidi entrar nesse lugar, né? E aí uma pessoa que depois eu entendi que essa pessoa estava incorporada como entidade e tal, veio andando na minha direção e falou assim, isso eu criança, né? Falou, ó, sai daqui, porque que não é o seu lugar. E eu falei, oxe, acabei de chegar no negócio, já estão me botando para fora. E aí eu saí, né? Respeitei ali, saí e não voltei ali. E depois de um tempo, eu namorando aí dessa menina, essa parte é importante, né? De eu ter ido nesse lugar, eles falaram que lá não era meu lugar. E aí eu namorando essa menina, e aí um dia a mãe dela virou para mim e falou assim, Gabriel, você não quer ir lá conversar com a entidade do pai dela? E eu falei, Deus me livre, rapaz, eu tenho um monte de medo dessas coisas, não. E por algum motivo, eu não lembro de mais nada, depois de eu ter falado que não, e eu já me recordo, assim, a minha lembrança já vem direto para eu sentado conversando com essa entidade ali, nesse espírito que estava incorporado no pai dela. Acabou que no mesmo dia você foi e conversou, então. Sim, e a partir daí eu entendi, né, que não era aquilo tudo de preconceito que eu tinha, né, relacionado à minha família, essas coisas todas. Só que eu acabei terminando com essa menina muito próximo ali, né, talvez na mesma semana, eu não lembro, porque, né, mais de 20 anos. Mas ali eu fiquei naquela situação, terminei com ela e aí senti essa necessidade de estar indo conhecer um pouco mais, fiquei com aquele formigamento, né, aquela dúvida, e ok. Então um dia uma amiga da minha mãe chegou e falou assim, Gabriel, tô sabendo que você é macumbeiro agora, que você tá indo na macumba, ficou me sacaneando, né? Ela falou, olha, minha mãe é de um terreiro, você não quer ir lá conhecer? Eu falei, vamos lá ver o que é, né? Eu tô morrendo de curiosidade, eu tinha uns 13 anos de idade, né? E aí eu cheguei nesse lugar, e quando eu cheguei, era um lugar bem, com um jardim bem bonito, tal, tudo muito bem decorado, bem claro, totalmente diferente daquilo que as pessoas imaginam, quem não é, acha que vai ser aquele negócio trevoso, né, luz apagada e tal, e não era nada disso. E quando eu cheguei nesse lugar que eu coloquei o pé lá dentro, eu senti o cheiro do defumador, e me deu uma sensação que eu tento descrever o mais próximo possível, a sensação de quando o elevador tá parando, sabe? Que você dá aquele impacto em você. O cheiro te causou isso, então? Me deu esse negócio. E quando eu botei o pé na grama do lugar, foi muito estranho, porque eu estava de tênis e mesmo assim eu senti como se eu estivesse com a grama na sola do meu pé. Aí eu guardei para mim isso, né? E nesse lugar eram mais ou menos uns 30 médiums que incorporavam as entidades e davam uma consulta, né? Você vai lá e conversa. Sendo que nesse lugar, por ele ser muito grande, famoso lá, você tinha que pegar uma senha. Então eles davam em torno de 80 senhas por noite para 80 pessoas passarem lá e se consultarem com essas entidades ali. Só que era aleatório, você não escolhia ninguém, né? E aí, no meio disso, e lembrando, eu nunca falei sobre essa situação desse outro terreiro que eu entrei, centro, terreiro, templo, tenda, é tudo a mesma coisa, né? Desse outro lugar que eu entrei e mandou eu sair. Nunca comentei isso com ninguém, né? Que eu até fiquei envergonhado disso, achei que eu estava errado, alguma coisa assim. E aí chegou a minha vez de me consultar, né? E quando eu cheguei para me consultar, geralmente fica a pessoa que está incorporada com a entidade e uma outra pessoa do lado que a gente chama de cambone, né? Que é cambone? É um auxiliador, né? A pessoa que vai estar ali, que ela não está incorporada, né? E ela fica auxiliando para pessoas que nunca foram, que às vezes a entidade fala alguma coisa que a pessoa não entende. Então essa pessoa, ela tem esse desenvolvimento para poder lidar com esse tipo de situação. Perfeito. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei nessa entidade, né, ela pegou e se desincorporou, como a gente fala, né? Geralmente as pessoas falam, subiu. Subiu é porque a pessoa desincorporou, ou seja, foi embora e ficou o médium que estava incorporado. Quando esse médium abriu a boca para falar alguma coisa, tipo, não entendi, porque eu vi na cara dele uma expressão de o que está acontecendo, né? Outra entidade veio nele. E essa outra entidade virou para mim e falou o seguinte, ela nem deu boa noite para ninguém, falou nada, virou para mim e falou o seguinte,
eu não te falei que você ia procurar o seu lugar e ia achar? E aí, automaticamente, eu me remeti àquele outro lugar que eu fui, né? E eu senti um negócio muito estranho, né? Uma emoção diferente. Não é uma coisa, não é vontade de chorar, não dá para descrever. Era um negócio diferente mesmo, né? Uma sensação de pertencimento, talvez? Eu diria um pouco mais para euforia, sabe? Sabe quando Euforia, você tá perfeito. há muito tempo querendo alguma coisa e aí você consegue, né? Sei, entendo. Que eu senti. E bom, ali eu já entendi, não comentei com ninguém, porque a própria entidade chegou para mim e falou: você sabe do que eu estou falando, mas guarda isso para você. E eu guardei isso para mim, né? O que aconteceu a partir daí? A partir daí eu comecei a frequentar esse lugar, passei a fazer parte desse lugar, virei um médium desse lugar, tudo com o apoio dos meus pais, que morrem de medo, mas nunca me proibiram de nada e tal. E eu passei a frequentar esse lugar, né? Passei a ser médium ali. E o meu desenvolvimento, quando a gente fala desenvolvimento, quer dizer que a gente estuda, né, participa das coisas, tudo isso para a gente poder ter uma facilidade de entendimento do que está acontecendo dentro da sua prática religiosa. Daí com isso os seus dons acabam que eles ficam um pouco mais ampliados também, é isso? Exatamente. Por isso que a gente geralmente, dentro da minha linha, né, que é a Umbanda Omolocô e outras linhas um pouco mais, vamos botar assim com um termo até feio de se dizer, mais raiz, a gente não fala dom. Por quê? Porque dom seria uma coisa que vem divinamente, alguma coisa. Então a gente acredita muito no seu esforço. Você vai desenvolver a partir do seu estudo. Perfeito. Entendeu? Então a gente tem esse tipo de entendimento. Mas é óbvio que as pessoas falam no dom, a gente vai entender e respeitar, não vai ficar, né, tentando corrigir, porque é feio. Mas bom, eu passei a desenvolver ali dentro, passei a estudar muito, é um terreiro que hoje já não faz parte do que eu pratico, não era Umbanda Omolocô ali, era Umbanda mais que a gente conhece mais tradicionalmente, né? Mas respeito muito por consequência disso, né? Me desenvolveu muito de estudo, de tudo isso. Enfim, no fim das contas, um dia uma entidade do meu pai de santo, que seria o líder do terreiro, né? Lá eram 160 médiuns, ou seja, era muita gente. Ele chegou para mim e falou assim: Gabriel, você tem vontade de ser pai de santo um dia? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Ele falou: semana que vem você me responde. Na outra semana eu respondi a ele e falei: cara, tenho sim, eu acho que é legal. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos. Nossa, bem jovem, inclusive. Sim. O que muita gente, hoje em dia, as pessoas que chegam para mim, assim, hoje eu tenho meus filhos de santo, né, e eu falo para eles que quando são muito novos, eu falo: cara, pensa bem, né, pensa direito, porque você vai ter que abdicar de muita coisa, de saidinha, de um monte de coisa para cuidar de outras pessoas, né? Enfim, acabou que ele falou: tá bom, já que você quer ser pai de santo, eu vou começar a te preparar para isso, para um dia você sair daqui, abrir sua casa, né? Casa seria o terreiro, né? Tal, e você começar. E aí começa a nossa história mais voltada para o paranormal, de uma coisa bem complicada que aconteceu comigo. Uma das coisas, né? Que já aconteceu um monte de coisa. Mas essa me assustou muito por eu ser muito novo na época, né? E ter ser muito palpável. Bom, começa da seguinte forma. Uma pessoa estava atendendo com a sua entidade lá, um dos médiuns da casa. Né? No terreiro? No terreiro, estava atendendo. Sim. E chamou a entidade do Pai de Santo para conversar. A entidade do Pai de Santo olhou para mim, apontou, e aí foi embora e ficou o Pai de Santo. Ou seja, ficou a entidade que chamou o Pai de Santo e os dois me olhando com uma pessoa que estava se consultando. Terminou toda a sessão. E aí eu fui saber o que era. Essa pessoa chegou até o lugar falando que um dia a filha dela, é importante dizer até que essa pessoa ela é evangélica, tá? Essa pessoa que foi até o terreiro, ela é evangélica. Para se consultar, não é? Sim, para se consultar. Certo. E aí a gente pensa, né? Poxa, mas uma evangélica indo num terreiro de macumba, vamos falar pejorativamente, né? Assim, de macumba, para se consultar é meio estranho. Então, que alguma coisa de grave com certeza poderia ter acontecido, né? Para chegar a esse ponto, para um evangélico ir até um terreiro, obviamente. Exatamente. Foi exatamente isso. A situação estava tão grave que a pessoa recorreu até aquilo que ela condenava, né? Então, o que aconteceu? Ela explicou pra gente que um dia ela estava
na casa dela. Ela tinha, na época, né, uma filha de mais ou menos uns 7 anos de idade, né, e essa menina estava escrevendo, desenhando num papel, numa mesa sentada de frente para ela. E aí essa menina falou assim: mãe, olha aqui o que eu estou desenhando. E a mãe foi olhar e ela parou de desenhar e ficou congelada. E a mãe falou: o que aconteceu? Aí ela não olhou para a mãe, continuou de cabeça baixa e falou assim: eu vim para destruir a sua vida. Aí a mãe falou: o quê? Aí ela voltou a falar normal. Esse episódio passou a se repetir com a menina dormindo, passou a se repetir com coisas simples como ela ir abrir uma geladeira para pegar alguma coisa e falar alguma coisa do tipo. Passou a criança a acordar chorando. Era sempre frases assim, de eu vim para destruir sua vida, ou coisas negativas? Sempre negativo e sempre com esse viés voltado para a mãe. Sabe? Tá. Sempre voltado para... Especificamente com a mãe. Exatamente. Sempre voltado para a mãe. Nunca para uma coisa genérica e tal. Enfim. E a mãe já estava desesperada, a ponto de que chamou pastor, padre, fez de tudo que era possível para poder... Fez jejum, um monte de coisas que só fazem parte da doutrina deles, né, para poder tá tentando se livrar dessa situação. Entretanto, nada adiantou. Então ela resolveu ir até aquilo que o pessoal em volta dela falava: cara, vai no terreiro, vai numa umbanda, no candomblé, em alguma religião assim, para ver o que eles podem fazer por você. E foi o que ela fez. Com isso, né, começou-se uma investigação. A gente faz isso, né? A gente faz, não é aquela coisa... a pessoa falou, automaticamente a gente vai falar é obsessão, é espírito, não sei o que. A gente não faz isso, a gente faz uma investigação. Não tem como distinguir isso na hora, então. Leva um tempo para um estudo, aliás, para entender o que é, de onde vem e quem é que está ali, não é isso? Sim, com certeza. Porque se a gente for levar em consideração só o que a pessoa fala, a gente acaba caindo em muito diálogo de gente emocionada, que está passando por alguma coisa que às vezes não é, às vezes é psicológico. Então a gente tenta eliminar o máximo de físico possível para chegar até a parte espiritual, né? Então a gente fez isso através de tentar constatar algum problema psiquiátrico da menina. Isso a gente levando a menina até o psicólogo, levando até o psiquiatra. Isso a gente mesmo do próprio terreiro, pagando consulta, essas coisas todas, porque a moça não tinha uma condição financeira legal. Então tudo isso a gente foi eliminando para vendo trauma, procurando histórico de alguma coisa familiar e nada. Enfim, chegamos até o consenso que era espiritual de fato. Fizemos alguns jogos oraculares, né? Para quem não sabe, jogo oracular é o jogo divinatório. Búzios, tarô, runas, todos esses são jogos oraculares, para a gente poder saber qual caminho levar. E aí o meu pai de santo me explicou por que eles estavam olhando para mim naquele momento que ela chegou lá a primeira vez. Ele olhou para mim naquele momento porque a entidade disse que se eu estou me preparando para ser um líder religioso, eu tinha que estar dentro desse caso para poder lidar com eles, para entender como vai ser a minha caminhada. Uhum. Eu falei, ok. E aí eu passei a fazer parte. E aí, depois de todas as investigações, chegamos a uma necessidade de se fazer um ritual na casa dessa pessoa para poder expulsar esse espírito obsessor, que a gente chegou ao consenso que seria um espírito obsessor, né, que está ali perturbando a cabeça dessa menina. O que fez a gente estranhar bastante foi o fato de ser uma menina muito nova, e geralmente muito difícil. Sim, 7 anos, é difícil mesmo. Muito difícil a gente ver manifestação em criança, né? Muito difícil mesmo, porque a criança geralmente não tem tantas questões negativas psíquicas mesmo, né, de inveja, desse tipo de coisa, que dê abertura para esse tipo de obsessão. Entretanto, às vezes as coisas passam por cima disso. E bom, chegamos até a casa dessa pessoa, marcamos um dia específico, pedimos para ela tirar, onde que sempre, investigamos e descobrimos que sempre acontecia esses episódios na sala dela. A sala dela era conjugada com a cozinha, então, né, sempre acontecia nesse ambiente. E aí a gente decidiu fazer o ritual na própria sala, que era onde tinha maior número de manifestação. Bom, nesse dia eu vi que as coisas eram um pouco complicadas mesmo. Levamos algumas velas, levamos alguns itens ritualísticos que a gente usa, né, e decidimos fazer esse ritual. É bom lembrar que a menina, né, a criança, a gente tentou o máximo possível afastar ela da situação espiritual, dela entender que era algo espiritual, para que não houvesse nem interferência de medo dela, alguma coisa assim,
né, para que ela não sentisse medo, tivesse... Ficou de uma forma lúdica para ela, então? Foi isso? Sim, foi sempre, a gente tá fazendo umas orações, tentando fazer da forma que ela tivesse maior conforto possível, sem que a gente precisasse explicar todo sem assustar ela, né? Exatamente, porque senão a gente podia ter até interferência dela mesma em qualquer tipo de ritualística. E, bom, chegamos até a casa dela, era mais ou menos umas 10 horas da noite, foi... determinado pela entidade que entendeu que a gente devia fazer essa ritualística à meia-noite, né? E não existe um motivo específico para esse horário, tá? As pessoas tendem a criar na cabeça essa questão de horários e tal, mas nesse dia a entidade resolveu que seria nesse horário. Bom, chegamos até a casa dela, né? E aí nessa questão de estarmos na casa dela, todos os móveis da sala haviam sido retirados para a varanda dela. E aí, quando a gente chegou Tem algum porquê de ter retirado os móveis da sala? A gente precisava de espaço. Certo. Precisava de espaço porque éramos exatamente 6 pessoas. Era eu, o pai de santo e mais outras 4 pessoas que estavam ali auxiliando todo esse procedimento de limpeza. Fizemos primeiro uma defumação, uma limpeza na casa, tudo isso, e então começamos o procedimento que seria o procedimento de desobsessão, tanto da casa quanto da menina e a mãe dela presente, obviamente. Eu te perguntei dessa retirada dos móveis porque uma coisa me veio em mente agora para te perguntar. Uma possibilidade que também poderia acontecer seria que se caso fora de controle acontecesse com essa criança de 7 anos... se algum móvel, algum item dessa casa, dessa sala, poderia ser jogado ou atingir vocês de alguma forma para machucar. Isso é uma coisa que já aconteceu em alguma outra vez, o que poderia de fato acontecer como é nos filmes? Cara, eu já tive alguns episódios de poltergeist, sim, mas não foram nada como os filmes de Hollywood, obviamente. Não foi nada muito, muito expressivo, mas coisas como vento, né, coisas de velas se apagarem. Inclusive eu estudo muito ritualística, né, eu escrevo muito sobre isso, tal, e eu tenho um amigo que a gente trabalha muito com a cultura nórdica, então ele faz muitas oferendas para os deuses nórdicos, essas coisas todas. E uma vez eu participei com ele, a gente teve um episódio de poltergeist interessante, cara, que as velas se apagaram e se acenderam de novo. Isso presente, assim, ele mais 2 pessoas. Então, caramba, foi um negócio bem chocante pra gente, assim. Bem diferente, inclusive. Bom, e aí vocês tiraram os móveis da sala, todo mundo se aconchegou, se ajeitou para que começasse o ritual, acenderam as velas. Sim. E como que continua essa história? O que acontece? Os móveis também são tirados para caso haja uma possessão de alguém, ela não se jogue contra os móveis e não se machuque. Isso perfeito. é um do que é mais comum de acontecer. Tá? E o que aconteceu? As velas foram acesas, uma em cada canto da sala, ou seja, foram 4 velas, né? Eram velas grandes que a gente usa para ritualísticas mesmo, elas têm em torno de 30 centímetros, são bem grossinhas, não são velas de 7 dias, mas são grandes, né? E a gente acendeu uma em cada canto da sala e uma no meio. Tá? Isso faz parte da liturgia, né? Faz parte da nossa ritualística. E aí começamos os cânticos, né? Que a gente usa muitos cantos, muitas evocações para poder estar fazendo essa limpeza. Essas evocações, esses cantos são sempre referentes a algumas entidades que vão trabalhar com essa desobsessão. Nesse caso, a gente estava trabalhando com o grupo de entidades que a gente chama de Exu, que é o que a maioria tem medo e etc, né? Mas são eles os responsáveis por essa questão de desobsessão. Vamos só aproveitar essa deixa que você me deu falando sobre Exu. Inclusive, assim, a gente não fala sobre religiões, mas é importante, acho importante nesse momento a gente dizer, justamente explicar o que é de uma forma bem simples e prática, para que isso desmistifique um pouco aquela coisa de é um demônio, porque não é. Não é? Não é. O que acontece é o seguinte, primeiro a gente tem que entender que a ideia de demônio não existe para o povo Yorubá e o povo Bantu, que são a raiz da religião. Tá? O povo Yorubá e o povo Bantu não tiveram influência do cristianismo para poder ter esse antagonismo entre bom e mal. Né? Para o povo Yorubá e o povo Bantu, que determina o que é Umbanda, Candomblé, Ifá, Quimbanda, que são as religiões que vêm disso, a Macumba também é uma religião. Tá? O povo Bantu e Yorubá, eles vão trazer para a gente a concepção de que nós somos o próprio bem e o próprio mal. Tá?
E a manifestação de Exu com X, tá? Porque existe uma diferença, o Exu com S é um orixá, é uma divindade urubá, é outra situação. Tá? O Exu com X são ancestrais nossos, que trabalham dentro de departamentos, vamos botar assim, que são relacionados às questões humanas, vícios, trabalho, proteção, desobsessão, que são coisas que a gente vive no nosso cotidiano. Então, na prática, um possível avô seu, por exemplo, que faleceu há alguns anos, algumas décadas atrás, e ele, na parte espiritual, ele trabalha nessa ajuda com as pessoas que ainda estão aqui em plano terreno, tá? Porque não? O que acontece? Dificilmente vai ser alguém que viveu conosco, tá? Dificilmente vai ser alguém que teve... entendi. São pessoas de outra área, não tem nada a ver comigo, então. Por exemplo, você pode falecer, desencarnar, como o Kardec vai falar, morrer, tanto faz, e o seu espírito ele pode ser evoluído o suficiente para falar assim, bom, eu quero trabalhar como um Exu. E a partir desse momento você é encaminhado para trabalhar de uma forma padrão desse grupo de entidade. Quando a gente fala Exu, Exu não é uma entidade. Tá? Eles são um grupo de entidade. Então, dentro de Exu, a gente vai ter Exus como, por exemplo, Seu Tranca-Rua, que é famosíssimo, Exu Caveira, que é famosíssimo, né? E tem outros Exus que não são tão famosos, Exu do Lodo, né? Exu Pinga-Fogo, são vários outros Exus, assim. Né? Tem todo um conceito, tem toda uma explicação teológica relacionada aos Mas nomes. sempre nessa área para ajudar, para auxiliar as pessoas que aqui estão ainda vivas de alguma forma, não é? Sim, sempre com essa ideia. E eles são o que a gente fala que Exu é a malícia. O que é a malícia? A malícia não é maldade. Tá? A malícia é o seguinte, se você está andando na rua de noite e você olha para a esquina da rua e você vê um grupo de pessoas lá e você sente aquilo, fala, não vou passar ali porque parece que é assalto. Isso é a malícia, isso é Exu. O Exu é ele que está falando na sua cabeça, é a sua entidade que está falando, cara, não vai por aí porque eu conheço esse tipo de gente, né? Então ele é o que te dá caminho, por isso que a gente escuta Exu, é caminho, porque é ele que vai guiar você para não fazer as besteiras, tanto você quanto para você não cair em besteira. Então é basicamente isso. Ou seja, nem sempre a palavra correta é só pressentimento, né? Exatamente. A gente vai ter esse guia, como é falado, né? Vamos lá, continuando a nossa história, esse problema que você fala que aconteceu especificamente na sala dessa casa dela, foi um problema dela, da criança, da mãe ou da casa, do terreno, do espaço ali? Acabou sendo tanto da mãe quanto do terreno. E isso a gente descobriu depois. Porque durante a ritualização, o que aconteceu? Acendemos as velas, né? E apagamos as luzes por uma questão litúrgica mesmo, né? Eu, hoje em dia, não apagaria as luzes por causa da criança. Né? Mas ali não era eu que estava liderando aquela ritualística toda. E bom, o Pai de Santo virou e começou a fazer os cantos, isso ninguém incorporado com entidade nenhuma, tá? A gente só fazendo da parte que a gente já entendia como devia ser feito. As pessoas cantando e eu ali participando dos cânticos também. E bom, o Pai de Santo virou para mim e falou assim, olha, eu vou precisar que você incorpore a sua entidade, porque as coisas não vão ficar legais. E eu falei, é complicado, né? Eu com 15 anos já estava morrendo de medo. Assim, falar a verdade, hoje em dia eu trato com brincadeira, até porque isso já aconteceu algumas vezes, mas nessa época eu estava morrendo de medo. E as velas começaram a dar uma sacudida, né, ali, sem ter nenhum tipo de corrente de vento ali dentro. A casa fechada, então. Sim, a gente fechou a casa exatamente para não ter esse tipo de interferência. E eu comecei a ver um monte de sombra nas velas, como se tivesse labareda mesmo assim, mas não era a chama da vela. E a chama estava sacudindo muito e eu via as sombras passando de um lado para o outro. E aquilo começou a me incomodar. E eu olhei para uma das pessoas que estavam lá com a gente e eu percebi que ela também estava vendo. E aí isso começou a me incomodar porque eu comecei a pensar, porra, não sou só eu que estou vendo, é porque o negócio está aqui mesmo, cara. Não é só coisa da minha cabeça, não é sugestão, não é nada disso. E essas sombras tinham formas humanas? Sim, esse é que é o negócio. Tinham formas humanas que se movimentavam de uma forma estranha. Se movimentava como se tivesse... como se fosse um cachorro, sabe? Se movimentava andando de costas em vez de andar de frente, sendo que, na verdade, eu tenho uma percepção... eu não consigo te falar com clareza, mas eu tenho a percepção de que, na verdade,
a pessoa estava virada ao contrário, sabe? O pé dela era virado para trás e a cabeça para trás, mas o corpo para frente. Eu via essa sombra específica andando de um lado para o outro. Essa era muito nítida para mim. O que já dá a impressão de que coisa boa não é. Tô errado? Não, a gente já coloca na cabeça que não é esse algo tipo pesado. Esse tipo de manifestação geralmente é bem complicado. Sim. E aí o que aconteceu? Nesse momento, o pai de santo falou, olha, chama a sua entidade. Enquanto ele falava isso, a criança começou a rir. Ela começou a rir, assim, de dar uma certa... era um riso de criança mesmo, não era nada maligno, nem nada não. Ela começou a rir e falou para a mãe dela assim, falou, mãe, vamos embora. Aí a mãe dela segurou ela e falou, não, vamos esperar aqui. Ela, não, mãe, vamos embora. E quando ela falou essa segunda vez, a mãe dela virou pra gente e falou assim, não é minha filha. A mãe dela sentiu que não era a filha dela. E aí o pai de santo virou pra mim e falou, vai lá, segura a mão dela e você chama a sua entidade. Quando eu segurei a mão da criança parecia uma pedra de gelo, cara. Assim, muito gelada e dura, sabe? E eu olhava dentro do olho da criança e isso é uma das coisas que até hoje eu me recordo como algo que não aconteceu nunca mais na minha vida, assim, no meu sacerdócio, em tudo meu. E foi algo assustador pra mim. Não tinha brilho nenhum no olho da criança, sabe? Tava seco. A pupila muito dilatada, sabe? Mas não tinha brilho nenhum, assim, tipo... Se você olhar no olho de qualquer pessoa na presença de vela, desse tipo de situação, você vai ver que existe o brilho, né, do reflexo das chamas, essas coisas todas. E lá não tinha, cara. E isso foi uma das coisas que me assustou mais. E aí, quando me assustou dessa forma, assim, não era nada tipo Supernatural, sabe? Tudo preto, nada não. Mas era algo muito, muito diferente. Era como se a gente estivesse vendo uma pessoa morta, né? Sem expressão, sem nada. E aí eu não consegui. Eu fiquei ali tentando fazer a chamada da minha entidade, e é importante falar isso, que não é simples. As pessoas acham que, eu tô aqui e vai descer uma entidade em mim. Não é assim que funciona. A gente faz um resguardo, a gente tem um tipo de conversação nossa com a entidade, a gente tem respirações certas para tudo isso acontecer. Tá? É quase uma meditação, então. Sim, é uma meditação. É uma meditação. Perfeito. E aí a gente consegue incorporar através disso. Só que eu estava tão nervoso, né, com a situação, que eu não consegui. E nisso que eu não consegui, o meu pai de santo tocou meu ombro e falou assim, deixa que eu vou fazer. E aí ele veio pra frente e ele chamou a entidade dele. E aí quando a entidade dele chegou, que por curiosidade é a mesma entidade que a minha, né, quando a entidade dele chegou, a criança falou assim, não, eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui, não quero ficar aqui. Aí ela foi ficando agressiva. E aí ela foi ficando agressiva e começou a gritar com a mãe dela, me tira daqui, sendo que a entidade, foi a primeira vez que eu vi essa entidade se manifestar de uma forma mais amena. Porque se a entidade tivesse se manifestado da forma que a gente geralmente vê Exu se manifestar, com gargalhada, né, e tal, aí eu até entenderia uma criança não querer estar ali. Mas não, foi uma forma bem amena, e a entidade chegou, olhou para a criança e falou, a gente vai embora. E aí a criança ficou quieta. E nisso que a criança ficou quieta, quando ele segurou na mão da criança, a criança começou a se sacudir. E isso aí também foi bem complicado, porque o meu pai de santo é um homem grande, né? Ele está vivo ainda, mas não é mais meu pai de santo. Mas ele era uma pessoa, um homem, né? E ele não conseguiu segurar a criança, cara. E aí as outras pessoas que estavam em volta tiveram que interferir. Pela força dela, ela empurrava, chacoalhava, era assim? Ele tentava segurar a mão dela e ela conseguia tirar a mão dele, sabe? Puxar e empurrar ele, e bater nele e tal. E nisso que as pessoas foram segurar a criança para ela parar de se bater ali e tal, o meu pai de santo, a entidade que estava no meu pai de santo, olhou para ela e deu uma gargalhada, né, que é característico desse grupo de entidade. E bom, nesse momento a criança desmaiou. Ela não foi um desmaio dela apagar, mas ela caiu mole, assim, a gente segurou ela, botou ela no chão e tal. E nesse momento, nesse exato momento que ela caiu, a mãe da menina se manifestou com alguma coisa. E era a mesma coisa. Então saiu da criança e entrou nela. É exatamente isso. É exatamente isso que a gente chegou ao consenso. A gente nunca teve como perguntar pro espírito ali se era o mesmo e tal, mas ele saiu, foi no mesmo momento e o mesmo tipo de manifestação. E a mãe da criança veio correndo pra cima de mim. Né? Pra te bater, provavelmente. Sim, a ideia era bem essa. Só que eu sou grande, eu tenho 1,92 m e
desde 15 anos eu tenho isso. Né? Eu consegui agarrar a mulher e segurar ela. E nesse momento a entidade do meu pai de santo, que era um Exu, tá? Ele foi embora. E quando ele foi embora, não deu nem espaço para o meu pai de santo ter a lucidez de volta, né? Ter ele ali. Veio uma entidade que a gente chama de Erê, né? Que são crianças, né? São espíritos que são infantilizados, são crianças e tal. E eu não entendi nada, porque geralmente Erê não trabalha com esse tipo de situação, né? Mas por algum motivo que nunca foi explicado pra gente, era necessário que fosse feito isso a partir de um Erê, tá? E esse espírito de uma criança chegou até essa entidade que estava se debatendo ali, esse obsessor, segurou a mão dela e automaticamente ela parou de se debater. Aí olhou para ele e a entidade que era criança falou assim: já deu de brincar e agora é hora de você ir embora. E tanto o espírito a entidade que estava incorporada no meu pai de santo, quanto o espírito obsessor subiram, né? Foram embora, desincorporaram ali, e a pessoa, a mãe da menina, voltou ao normal. O meu pai de santo voltou ao normal e a gente acendeu as luzes, apagamos as velas, que já tinha acontecido. Até hoje é uma situação um pouco complexa, porque a gente não entendeu muito bem o que uma entidade que não faz parte desse grupo de desobsessão, etc., tinha a ver com aquela situação, mas algumas coisas são realmente difíceis de se explicar dentro desse tipo de coisa. Agora me conta uma outra coisa, Gabriel. Você disse que essa entidade, eu não sei uma palavra certa para definir, o que estava na criança, saiu da criança e foi para a mãe. Sim. É normal acontecer de uma pessoa, por exemplo, a mãe provavelmente não era uma pessoa ligada a nenhum tipo de mediunidade, não tinha nada aberto para receber e de repente receber, é fácil esse acesso para entrar em qualquer pessoa. Em mim, por exemplo, que não sou ligado a nenhuma religião, esse acesso é tão aberto, é tão simples assim? Não é comum, tá? Só em casos muito, muito agressivos. Não é uma situação corriqueira, até porque todo mundo, independente de você ser religioso ou não, você tem suas proteções naturais. O que vão garantir sua proteção é o seu caráter, de fato. Né? Você ser uma boa pessoa, você, né, ser cordial. Obviamente temos erros, temos vícios, temos um monte de coisas, porque somos humanos. Mas não é comum esse tipo de manifestação, né? E quando acontece, é de fato preocupante, porque quer dizer que alguma coisa está muito além, né? E é exatamente por isso que a gente faz toda a pesquisa antes, para saber se realmente porque é muito difícil. Eu posso te falar hoje eu tenho 16 anos de sacerdócio, tá? Sou pai de santo há 16 anos. Nesses 16 anos, né, vai fazer 16 anos, nesses 16 anos eu só vi manifestações reais assim, nesse ponto de obsessão, umas 10 vezes no máximo. Tá? E é pouco, perto de tanto tempo de trabalho, sendo que eu vivo isso, né, semanalmente. Então, o que acontece? Por isso que a gente ficou muito interessado em estudar o fato, por saber que a mãe era evangélica, que não faz parte desse tipo de situação, que a filha é uma criança. E, bom, chegamos a um outro ponto da história, que e agora? Já que foi embora, não corre risco de voltar, tal, obviamente... O que acontece depois, não é? Exatamente. Fizemos toda a proteção para a moça, né, para a mãe da menina. Orientamos ela a continuar na igreja, afinal de contas era a fé dela, era o que protegia ela e tudo bem, não tem problema nenhum, né? Ela continuou até hoje, no dia 27 de setembro, que é o mês de Cosme Damião, que é quando a gente faz as festas de Herê, ela vai até o terreiro agradecer, né? Mas continua na igreja dela e tal, né? Eu acho até bonito essa questão dela. Bacana esse respeito dela, né? Essa gratidão, inclusive, também, que com certeza é. Sim, eu achei bonito isso da parte dela. E aí, o que aconteceu? Continuamos estudando, fizemos a proteção para ela, para que não houvesse um retorno desse tipo de coisa. E, mesmo assim, a gente ainda ficou com receio, porque falou, poxa, mas o que causou isso? O que aconteceu? Porque não é normal. E, bom, chamamos uma entidade, que era uma entidade bem velha, lá na casa dela, em um outro dia, tá? Foi uns 2 dias depois. E a entidade pegou e falou o seguinte, falou, olha, muita coisa ruim é feita por quem a gente menos espera e quem a gente já amou muito. Aí ela ficou assim, olhando... Algo tinha nessa história, então. Sim, a gente ficou olhando, aí ele foi e falou um nome pra ela. Falou assim, você conhece fulano? E ela foi e falou assim, claro.
Aí ele falou, pois é, você já deixou ele sozinho aqui? Aí ela falou, sim. Onde ele dormia? Ela aqui na sala. Aí ele pegou, era uma entidade que a gente chama de preto velho, tá? Que são entidades bem velhas, né? Elas têm essa característica de ser velho, nem todos são, mas a maioria é. Né? E ele veio andando com uma bengalinha dele e bateu a bengala dele no centro do chão. Aí ele falou assim, e ele já mudou isso aqui, eu tô falando não no dialeto dele, mas no entendível, né, para as pessoas. Uhum. Ele falou porque eles falam de maneiras diferentes, sim, em relação à época em que eles viveram, é isso? Exatamente. Tá. E aí ele falou assim, ele fez alguma obra aqui? E ela falou, ele colocou piso aqui na casa. Aí essa entidade pegou, bateu a bengalinha dele no meio da sala, onde ficou justamente a vela que a entidade mandou acender. E ele falou assim, pode cavar aqui. E ela não entendeu, tal. Aí a gente perguntou para ela, falou, olha, a gente pode quebrar a sua sala? Desculpa. A gente pode quebrar a sua sala para poder ver aqui, né, o que tem dentro? E ela foi e falou assim, olha, eu em qualquer outra situação falaria não, né? Mas como ele falou o nome de uma pessoa que eu tive um relacionamento, com certeza teria que fazer. Aí a gente se comprometeu e falou, não, a gente vai achar o mesmo piso para você, vamos comprar outro e botar no lugar, mas a gente precisa ver o que é. E aí, bom, quebramos ali um quadrado de uns 4 pisos mais ou menos, e quando a gente começou a cavar, a gente achou o que a gente chama de feitiço mesmo, né? Alguns vão chamar de mironga, outros vão chamar de outros tipos de nomes para a mesma coisa. Mandinga e por aí vai. Exatamente. E bom, era uma cabeça de porco, tá? Com o nome dela dentro, né? Escrito num papel o nome dela? Sim, escrito num papel, escrito no outro lado, escrito tudo que ela ama. Né? E aí, porque ela disse depois pra gente, né? Disse pra gente que teve um rompimento muito complicado com essa pessoa, que mesmo depois de romper ele continuou ainda frequentando a casa dela, que ele resolveu fazer a questão da casa dela ali, né? A reforma, pra meio que comprar ela, né? Tipo, olha, eu fiz a reforma, você não vai ficar comigo? Uhum. E bom, chegamos... Uma chantagem emocional, provavelmente. Exatamente. E chegamos a um consenso que ele fez isso, né? Para justamente fazer esse tipo de coisa lá. E como ele sabia que a coisa que ela mais amava era a filha dela, a ideia é que ela tivesse algum afastamento da própria filha para que ela desse atenção só para ele. Porque o término deles foi relacionado à filha. Porque ele não gostava da filha dela. Então eles tinham essa... Eu chego ao consenso hoje que ele não mirou na filha dela, não. Sabe? Ele não mirou assim de vou perturbar a cabeça da criança. Mas que ele tentou... tirar tudo aquilo que ela tinha atenção para ficar só para ele a atenção. Até porque se fosse pela filha, teria colocado o nome da filha ou algo relacionado a ela. Ficou em aberto, tudo que ela ama. Então pode ser muitas coisas. Inclusive a própria mãe, o pai dela, enfim. Exatamente. E depois a gente achou mais outra parte que era voltado para o que alguns vão conhecer como amarração, né? Esse tipo de situação, que é uma maldição que vai fazer a pessoa ter um sentimento sintético por ela. Né, e que não é um sentimento real, né, é uma maldição de fato. E... Gabriel, isso que aconteceu com ela, a gente pode, com as duas aliás, com a mãe e com a filha, a gente pode chamar de possessão ou é alguma outra palavra? Sim, possessão. Porque a gente vai chamar de dentro da nossa religião, a gente vai chamar de obsessão. Dentro do kardecismo eles também chamam de obsessão, dentro do catolicismo vai ser possessão e assim vai. Mas é a mesma coisa, com nomenclatura diferente. E a partir desse momento a gente retirou as coisas de lá, botamos um piso novo para ela, obviamente, né? E desde então a gente acompanhou durante 3 anos a situação dela. Durante 3 anos ela batia cartão lá no terreiro para falar, tá tudo bem, não tá acontecendo nada. Uma vez por mês ela fazia isso. E desde então nunca mais aconteceu nada, até onde eu sei. Eu saí desse lugar tem em torno de 8 anos, mas ainda mantenho contato. Se tivesse acontecido alguma coisa, provavelmente eu estaria sabendo. Né? Então, conseguiu-se livrar ela dessa situação, tanto que ela vai lá agradecer até hoje, mas foi uma situação muito complicada, muito pesada, a ponto de nós, que fizemos parte desse ritual, posteriormente se manter em quarentena, né? Que seria prestando atenção se a gente vai ter algum tipo de vontade diferente, de manifestações diferentes, esse tipo de coisa. Gabriel,
A gente já está agora na 3ª temporada do Assombração e não é a primeira vez e provavelmente não vai ser a última vez em que a presença de um porco é constante dentro de determinadas situações ruins, especificamente. Você que é uma pessoa mais estudada, mais aprofundada dentro de uma religião que é totalmente ligada a questões paranormais, a questões sobrenaturais, explica pra mim por que o porco? Vamos lá. O que acontece é que a gente tem que entender primeiro o que é uma egrégora, tá? Bom, egrégora, ele é um termo que a gente usa para o surgimento de uma questão ritualística que funciona, tá? Porque rituais não quer dizer que eles vão funcionar. Como, por exemplo, um chinelo virado não vai matar a mãe de ninguém. Superstição. Exatamente. O que vai determinar o limite da superstição para um ritual, para uma coisa funcional espiritual, é justamente a existência de uma egrégora. O que é uma egrégora? Eu moro na 2ª cidade mais católica do Brasil. Eu moro em Guaratinguetá, entretanto, Aparecida do Norte é distrito de Guaratinguetá. É uma cidade hoje emancipada, mas faz parte de Guaratinguetá. É a 2ª maior basílica do mundo, né? Só perde para o Vaticano, pra você ter ideia. Perfeito. E bom, qual é a história de Aparecida? Foi-se encontrada uma imagem no Rio e a partir daquele momento foi-se criado, foram surgindo diversos milagres. Não vou entrar em detalhes sobre esses milagres, mas foram surgindo milagres. Não existe nenhum registro das pessoas que acharam essa imagem, a família deles, onde que eles estão. Então não se sabe se realmente é verdade, né? Às vezes aquilo tenha sido apenas uma manipulação da Igreja Católica para gerar algum tipo de manifestação de fé e lucrar com isso, que não seria surpresa para a gente dentro do histórico do catolicismo, né? Com certeza não. E bom, o que acontece? Independente disso, essa imagem existe. Essa imagem está lá na Basílica, numa caixinha de ouro e tal. E pra você ter ideia, passa mais ou menos por semana, ali, final de semana, tá? Durante a semana eu nem vou contar, mas no final de semana passa mais ou menos 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas em frente a essa imagem, fazendo oração, fazendo parte de uma liturgia, que é missa, batizado, casamento, enterro, tudo isso são rituais, né? Casamento, missa, eucaristia, tudo isso é um ritual, né? E é um ritual reproduzido no mundo inteiro. Quando a gente tem uma ritualística reproduzida no mundo inteiro, a gente vai ter o que a gente chama de um surgimento de uma egrégora, porque é um motor que ele se repete várias vezes, até que ele vai gerar uma força. O que alimenta essa força é a fé das pessoas. A fé das pessoas é depositada em cima da egrégora que a gente pode chamar de catolicismo, que tem egrégoras menores, como Nossa Senhora Aparecida, que faz parte da egrégora do catolicismo. Então, quando eu vou fazer um pedido para Nossa Senhora Aparecida, automaticamente eu estou puxando a fé de outras pessoas que foram depositadas ali, né? Então eu consigo colher essas benesses, obviamente, se eu estiver dentro da padronização do que eles acham certo. Então tem que seguir a Bíblia, tem que seguir tudo isso. É bem difícil, né? É bem complicado. Por isso que a gente vai ter pessoas que recebem milagres e outras não, porque algumas vão seguir o padrão certo, vão fazer da maneira certa, vão seguir os caminhos certos, vão seguir tudo isso. Faz sentido. E outras não, mas elas estão ali, né, depositando a fé delas. E é mesmo aquele que não está certo, está depositando a fé e está gerando essa energia. Então é uma egrégora. E a partir daí a gente chega na sua pergunta. Existem rituais que são feitos a partir de muito tempo por observação do ser humano. Um ser humano médio ali da África ou da ameríndio e etc., né, eles vão olhar algumas situações naturais do ser humano ou de animais e relacionar isso ao espiritual. Como, por exemplo, se eu quero que uma pessoa viva desleixada, suja, que não ligue para nada, qual é o animal que eu posso ter próximo a isso? O porco vive no chiqueiro, vive sujo, não está nem aí, come lavagem e etc. Então a pessoa, essa força desse tipo de ritualística surge a partir dessa observação, né, de olhar e ver o modo de vida do porco. Então automaticamente, se eu crio um ritual onde eu vou enfiar o nome de uma pessoa, transferir aquele pensamento daquela pessoa para dentro daquele animal, eu quero que a pessoa viva daquela forma, né, com a dependência de um ser humano alimentando, com a dependência de um lugar sujo e etc. Isso é um dos pontos,
Tá? E com essa repetição, a coisa, como você explicou sobre a santa, enfim, essa coisa, por existir essa repetição, acontece então com determinadas pessoas quando usam a cabeça, corpo, enfim, coisas de porco. Obviamente isso não é tipo 2, 3 pessoas que repetiram isso, são coisas milenares e também, sobretudo, que está relacionado a outros tipos de religiões. A gente pode levar em consideração que a Umbanda, por exemplo, não vai fazer mal a ninguém, mas a gente vai ter religiões como o Voodoo, que eu também pratico e estudo. O Voodoo, ele é uma religião que ele vai falar para você que o Voodoo é como uma faca. Você pode pegar uma família que está ali passando fome, fazer um almoço usando essa faca, mas você pode assassinar uma pessoa. Então não tem uma moralidade que a gente tem muito dentro do meio ocidental. Então a gente vai ter essa questão. E nessa questão do porco em si, a cabeça de porco ela é conhecida por ser um emaranhado de coisas. Né? Então quando as pessoas pegam a cabeça do porco e fazem alguma coisa, é na intenção de deixar a pessoa perdida. Né? Dela não entender o que está acontecendo com ela. Então a gente tem esse surgimento dessa ideia da utilização do porco para isso. Poxa, muito interessante você citar isso, porque a gente percebe que a pessoa que fez esse ritual, esse mal para a mãe dessa menina de 7 anos, não era uma pessoa que, vou fazer qualquer coisa aqui para afetar ela. O cara tinha um embasamento, tinha um conhecimento que sabia exatamente o que ele fazia. Né? E isso é muito difícil, cara. Eu falo isso para todo mundo. Às vezes, por eu escrever muitos livros a respeito de estudos teológicos, de religiões e tal, muitas pessoas me procuram e pedem para mim, eu jogo búzios também, então as pessoas acabam procurando e é comum existir a mesma pergunta. Assim, eu posso falar para você que durante a semana eu respondo as 5 vezes a mesma pergunta. Tem algum trabalho feito contra mim? E, cara, eu vou te falar que em 16 anos, lendo oráculos, estudando e procurando, eu só peguei trabalho feito para alguém 2 vezes. Tá? É raro, então? Muito raro, muito raro. Por quê? Para você poder fazer alguma coisa contra uma pessoa, você vai ter que, estudar muito e aprender. Por quê? Não é só pegar a cabeça do porco e fazer isso. Você tem que estar ligado a uma outra religião. Você pode estar ligado a um voodoo, a uma quimbanda, que também não necessariamente é algo ruim, que as pessoas têm esse conhecimento idiota de achar que é uma religião ruim. Né? Há outras religiões que podem vir a fazer esse tipo de coisa. Né? Ou 2, contratar alguém para fazer isso para você, alguém que sabe muito. Mas esse meio, eu te falo com toda certeza absoluta, que é um meio onde talvez um dos maiores de golpistas que existe. Tá? O que mais tem é golpista se falando pai de santo, mãe de santo, etc. Que vão cobrar horrores das pessoas para fazer esse tipo de trabalho e, na verdade, eles não sabem acender nenhuma vela. Né? E uma pessoa que realmente sabe fazer, vai cobrar num trabalho desse de maldição, que isso é uma maldição, né? Ele vai cobrar o equivalente aí a um carro popular, cara, um pouco mais, uns 30 mil, 40 mil para fazer esse tipo de trabalho. É um valor alto, então, para isso. E aí eu falo para as pessoas. A pessoa me pergunta assim, vê se alguém fez amarração para mim. E aí eu falo para a pessoa, você acha que você merece ponto de uma pessoa gastar 40 mil, 30 mil para fazer um trabalho para você? Você acha que a pessoa tem conhecimento, estudou o suficiente para isso? Infelizmente, no caso dessa mãe, o rapaz realmente tinha conhecimento. Ele fazia parte de uma religião, ela não sabia. Ela não sabia desse envolvimento dele com a religião, era uma coisa familiar, inclusive a própria mãe do cara ajudou ele a fazer. Sabe? É um negócio complicado. E tudo isso ela descobriu contigo, então? Sim, ali no terreiro, né? Nessa época eu ainda era muito verde, né? Tava ainda amadurecendo, mas descobriu ali no terreiro, com as entidades, com o Pai de Santo, comigo e tal, a gente investigando. Mas a gente percebeu só o envolvimento da mãe, porque uma entidade falou, mas ela constatou a partir de uma vizinha da mãe que tinha afirmado que a mãe tinha falado isso. Sabe? Então, fala sobre os seus livros, você citou sobre os seus livros, aproveita aqui o espaço com quase 1 milhão de ouvintes para divulgar os seus livros, para que as pessoas comecem a ler e conhecer os seus trabalhos da escrita. Bom, eu tenho alguns livros, né, o que acontece? Eu tenho livros de ficção e livros sobre religião, tá? Os meus livros de ficção, eu escrevo porque eu nunca tive um sonho na minha vida, eu nunca sonhei, eu sempre tive pesadelo, isso é bem bizarro, né? E todos os meus pesadelos eu acabo transformando em romances, né? Em histórias de terror, eu sempre escrevo terror e tal, e baseado na religiosidade. Entretanto, meus livros de religião, todos eles estão na editora Mariô,
né, que é uma editora voltada para questões espirituais e tal, e são todos livros não de doutrinação religiosa, mas de estudo teológico, de história, do porquê que é assim, de como que funciona, quem são as entidades, quem é orixá, quem é imolê, quem é todas as entidades que estão ali dentro do panteão Yorubá e Bantu, né, que são 2 grupos diferentes, e de outras religiões também, porque eu também estudo voodoo, né, eu pratico voodoo há mais de 10 anos também, e também tenho alguns livros sobre isso. Todos eles estão lá na editora Mariô, que é só entrar no site dos caras, os livros são baratinhos, são muito bem feitos, é bem da hora. E aí quem quiser procurar para estudar, para dar uma lida, né, quiser discordar, falar alguma coisa, lá tem um espaço para isso também. E os títulos? Bom, agora tá na pré-venda, porque a gente está lançando agora, que é Magia, o nome do livro é Magia, Teoria e Prática na Umbanda, que a gente fala ali sobre o surgimento, o entendimento do que é magia dentro da religiosidade e como a magia europeia e etc. tem influência da magia africana e como ela retorna para a magia africana com os cultos brasileiros, como o candomblé, o banda e tal. E tem o Magia, Teoria e Prática. O Magia, Teoria e Prática é voltado para a magia europeia de fato, né, para os cultos pagãos, de como que surge ali. Esse é mais um manual, onde a gente ensina a fazer pomada, que hoje em dia a gente vai chamar de fitoterapia, algumas coisas assim, mas antigamente era magia, era bruxaria, etc. Esse é Gabriel Dac, que tem 32 anos, é chefe de cozinha, escritor, babalorixá e budista e mora em Guaratinguetá, São Paulo. Gabriel, muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas experiências, pelas suas vivências e principalmente pelo grande conteúdo que você trouxe aqui hoje para o nosso podcast. Eu que agradeço, cara. Estou disponível sempre que precisar aí. Boa noite para você e até mais. E depois do intervalo, você ouve relatos da internet com os ouvintes Caco de Paula e Vanusa Nunes. Para você seguir o Assombração lá no Instagram, nosso @ é podcastassombração. Lembrando que todos os nossos links estão na descrição desse episódio. Você pode seguir as nossas redes sociais, procurar o nosso site, os streamings que tocam o nosso podcast, enfim. Sempre aqui na nossa descrição, na descrição de todos os nossos episódios, tem um link com todas os nossos meios de contato, as nossas informações necessárias. E lembrando que se você tiver um relato paranormal e quiser contar aqui no Assombração, o nosso e-mail e redes sociais estarão sempre abertas a todo momento. Aqui é Levi Palomo e voltamos já. Estamos apresentando Assombração. Adquira o primeiro livro do podcast Assombração. No ar, o verdadeiro lado paranormal. Não seria estranho, doentio, loucura ou simplesmente esquizofrenia se todas as pessoas que contaram e ainda contam suas histórias no podcast Assombração estivessem inventando algo da cabeça, tendo alucinações ou simplesmente querendo aparecer com uma historinha de fantasma? Aliás, não só no Assombração, como em tantos programas de TV, filmes e séries baseadas em histórias reais. Será mesmo que o paranormal é invenção de Hollywood ou um surto coletivo que acontece com pessoas de diferentes lugares, em diferentes momentos e situações? Nenhum e nem outro. Conheça os bastidores do maior podcast paranormal do Brasil, as vozes que fazem, novos relatos nunca antes divulgados, curiosidades dos melhores episódios, como acontecem as entrevistas, como é o estúdio, o que nunca foi contado no Assombração. Descubra a fundo o podcast que você ouve e entre ainda mais na sintonia paranormal do Assombração com o primeiro livro do nosso podcast. No ar, o verdadeiro lado paranormal. Adquira já o seu, envie um Pix no valor de R$15 para a chave podcastasombracão@gmail.com. Depois, nos envie o comprovante do Pix no nosso Instagram e pronto. Você já vai receber o nosso livro nas versões e-book e audiolivro. No ar, o verdadeiro lado paranormal. Assombração. Assombração Notícias.
paranormais e até mesmo em locais onde o sobrenatural age em diferentes formas. Nos episódios pares, continuamos com a tradição de veicular sempre uma entrevista com nossos ouvintes, e nessa temporada, os casos foram todos selecionados a dedo. A terceira temporada do Assombração será semanal. Durante os próximos 3 meses, teremos um episódio por semana, sempre às sextas. Portanto, fique de ouvidos prontos para os próximos episódios do Assombração. Você já conhece nossa playlist com as melhores músicas dos filmes e séries paranormais? Na Assombração FM, você pode ouvir mais de 7 horas de músicas junto com a gente. É só pesquisar por Assombração FM no Spotify ou no YouTube e pronto! Gratuitamente você nos acompanha ainda mais e se conecta à nossa sintonia paranormal. O link da playlist está na descrição deste episódio. Assombração FM. Assombração Notícias. Os mistérios paranormais de um casarão antigo em Paranapiacaba. No episódio 61 do Assombração, entraremos em um casarão conhecido como Castelinho, onde moradores da vila que pertence à cidade de Santo André, em São Paulo, afirmam que vultos, vozes e murmúrios são ouvidos. Espíritos de pessoas que ali viveram, inclusive do engenheiro-chefe da antiga vila ferroviária, são vistos na residência até os dias de hoje. Eu fui pessoalmente até lá e no episódio 61, você vai entrar junto comigo e descobrir o que de fato acontece no casarão da linha férrea mais histórica do Brasil. Portanto, fique ligado nos próximos episódios do Assombração. Participe da nossa pesquisa de qualidade. Todos os nossos episódios são produzidos para criar uma experiência imersiva única a você que me ouve agora. Por isso, precisamos da sua opinião e avaliação para entender e saber do que você gosta e então melhorarmos ainda mais a qualidade dos nossos conteúdos nos novos episódios e temporadas. Assim, a sua experiência ao nos ouvir vai ser cada vez melhor. A pesquisa de qualidade do Assombração é tão rápida e simples que você pode responder agora mesmo, enquanto me ouve. O link da nossa pesquisa está na descrição desse episódio. Voltamos a apresentar Assombração. Voltamos com a nossa sintonia paranormal e o relato da internet deste episódio é dos ouvintes Caco de Paula e Vanusa Nunes. Portanto, vamos agora aos relatos. Olá, Levi, tudo bem? Aqui quem fala é Caco de Paula, tenho 41 anos, sou professor e moro em Joinville, Santa Catarina. Bom, Levi, conforme eu te retratei pelas mídias sociais, eu possuo várias histórias que envolvem a minha vida e o sobrenatural desde que eu era bem pequeno. Mas essa história que eu separei para te contar agora, ela não aconteceu diretamente comigo. Embora eu estivesse na mesma casa, eu estava em outro ambiente, mas ela envolve diretamente os meus filhos e a minha ex-esposa. Então primeiro eu vou tentar ambientar você na situação, para você e os ouvintes na situação, para logo depois eu começar na história em si. Eu conheci a minha ex-esposa em 2003 e foi uma coisa muito rápida. Nós nos conhecemos no dia 19 de junho e no dia 20 de setembro nós estávamos dentro do cartório nos casando. Logo depois que nós nos casamos, cerca de umas 2 semanas, 3 semanas depois, eu acho, ela sentia dores abdominais, foi fazer um exame e descobriu que estava grávida. Então foi uma grande alegria para nós e assim que nós nos casamos, nós nos mudamos para uma casa que ficava num bairro, mesmo bairro que minha mãe morava, aqui em Joinville mesmo. E foi um achado, assim, porque
porque ela era uma casa grande, ela tinha uma boa disposição, era uma casa que tinha 4 quartos, terreno murado, embora ficasse uma região mais periférica, tinha um aluguel bem barato e era uma casa muito boa pra gente. E nós locamos a casa, a princípio, sem ver ela por dentro. A gente passou do lado de fora, vimos a placa de aluga-se, ligamos, falamos com o proprietário, era direto com o proprietário e não com a imobiliária. E então nós nos mudamos para essa casa, no dia que nós nos casamos, no caso. Antes da efetuarmos a mudança, a gente foi fazer aquela limpeza na casa, etc e tal, para colocar os móveis, e o proprietário da residência veio junto para entregar a chave, para que nós pudéssemos entrar na casa e vermos a casa em si. E no momento que eu entrei na casa, eu comecei a me sentir mal. Eu comecei a sentir uma sensação de afogamento. Era estranha. A casa era estranha. Tinha algo nela que não era bom. Eu sentia isso. E ele começou a apresentar pra gente os cômodos da casa, etc e tal. E uma das portas estava trancada. Lembrando, eu esqueci de explicar isso anteriormente. Quando eu conheci minha esposa, ela já tinha uma filha do primeiro casamento, né? E na época estava com 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses. Então nós resolvemos deixar ali a minha filha porque ficava anexo, né? Ficava bem do lado do nosso quarto. Aí havia um quarto trancado e depois um outro quarto vago, já junto à cozinha. E daí eu questionei aquela questão, por que o quarto estava trancado? Ele falou, não, olha, eu me separei recentemente, então tem algumas coisas minhas aqui ainda, vocês são uma família pequena, não vão precisar usar todos os cômodos na casa, por isso que eu estou fazendo o aluguel um pouco mais barato. Eu disse, tá bom, afinal de contas a gente não vai usar esse quarto mesmo. Havia o quarto para mim, havia o quarto para minha filha, havia um quarto onde eu faria meu escritório. Eu sempre tive escritório em casa, aliás, estou gravando agora do meu escritório em casa, sempre tive escritório em casa, então não via necessidade daquele quarto. E desde que nós nos mudamos para aquela casa, eu sempre senti sensações muito estranhas, como por exemplo que eu estava sendo observado. Em especial me incomodava muito o quarto onde ficou minha filha, porque toda vez que eu passava pela frente do quarto e a porta estava aberta, eu tinha plena sensação de alguém estar me observando. Além disso, eu sentia uma coceira muito forte na minha perna. Estranho, né? Minha perna direita. Tanto que começou a dar algo que parecia uma psoríase na minha perna direita. E era engraçado que eu só tinha essa sensação quando eu estava na frente daquele quarto. No escritório da casa, que era onde eu passava também grande período do dia, porque além de dar aula, eu estava montando uma empresa de publicidade na internet nessa época. Então eu passava várias horas do dia, quando eu estava em casa, eu passava no escritório, e principalmente de madrugada, porque afinal de contas eu tinha aula durante o dia também, aproveitava os pequenos tempos livres que eu tinha, mas a minha madrugada era dedicada a colocar os trabalhos extras em dia, montar site, fazer publicidade de um modo geral, eventualmente alguma locução comercial, alguma coisa do gênero. Muito bem. Consta que várias vezes a gente estava no escritório, minha ex-esposa, eu e minha filha, lembrando que ela era pequena nessa época, ainda não tinha feito 2 anos, e eu via vultos que pareciam sombras de morcegos gigantes se arrastando pelas paredes. E era muito engraçado, porque a minha ex-esposa ela era completamente cética. Ela não cria em absolutamente nada desse tipo de coisa. Vinda de uma família evangélica, né, uma família neopentecostal, então ela não acreditava em nada dessas coisas que eu via, que eu sentia, não levava a sério mesmo. E muitas vezes eu via esses vultos passando e eu acompanhava eles com a cabeça, e quando eu olhava, minha filha também estava acompanhando com a cabeça, então com certeza ela também conseguia ver. Talvez por ser uma criança pequena, a sensibilidade dela fosse um pouco mais ativa, né? E ela conseguisse ver esse tipo de coisa. Pois bem, a gravidez do meu filho foi uma gravidez bem complicada, foi uma gravidez de risco. Ele nasceu prematuro, então, e muitas coisas estranhas aconteceram durante a gestação. Nem vou colocar todas aqui, outra hora talvez eu exponha melhor elas para ti, mas muitas coisas bizarras aconteceram naquela casa durante o período da gestação do meu filho.
Mas ele nasceu, embora prematuro, com bastante dificuldades. Hoje ele tem 18 anos, então, enfim, né? Teve boa saúde e tá muito bem, obrigado. Acontece que eu havia pego um site para uma empresa relativamente grande aqui da cidade para fazer, e isso estava me tomando bastante o tempo. Nesse período, esse meu filho recém-nascido devia estar com mais ou menos 1 mês e meio de idade. Eu passava longos períodos da madrugada dentro do escritório, trabalhando. E um belo dia, como sempre, a gente jantou, né? Minha ex-esposa, minha filha e eu. Ela foi pro quarto deitar. O berço do meu filho ficava no nosso quarto, ficava bem junto à nossa cama. Eu ainda fui pro quarto com ela, fiquei alguns minutos ali, acho que talvez vendo alguma coisa na TV, alguma coisa assim. E depois fui, disse pra ela que precisava trabalhar e voltei pro escritório. E lá eu fiquei absorto, trabalhando. E ela com certeza dormiu, etc e tal. Até que de repente eu escuto ela dar um berro. E no mesmo momento que ela dá um berro, o meu filho começa a gritar. E a minha filha, que está no outro quarto, também começa a gritar. Eu saí correndo do escritório e entrei no quarto. Passei pela frente do quarto da minha filha, ela estava berrando. Eu cheguei até o quarto, vi minha ex-esposa com meu filho no colo, em estado de choque. Corri pro quarto da minha filha, peguei ela e levei ela pro nosso quarto, fechei a porta, tranquei e perguntei o que estava acontecendo. Porque afinal de contas era uma situação bem assustadora, eu não estava vendo nada ali. Eu não estava vendo absolutamente nada ali acontecer. E daí a minha filha começou a reclamar, botou a mão nas costas e disse que estava doendo. E a gente levantou a camisa dela para ver. E havia, dos dois lados das costas dela, sinais de 3 garras. Como se alguma coisa grande tivesse tentado puxar ela ou levantar ela. E haviam 3 sinais de garra dos dois lados das costas dela. Aí minha esposa automaticamente pegou e levantou, abriu o tip-top que meu filho estava vestindo. E ele também estava sangrando, com 3 garras dos dois lados das costas deles. Bom, agora eu vou contar então qual foi o relato que a minha ex-esposa me contou. Assim que ela se acalmou, ela começou a me contar o que havia acontecido. Eu havia saído do quarto, já devia fazer mais ou menos uma hora e meia, 2 horas, e havia ido para o escritório. E ela tinha o hábito de deixar a TV no mudo, mas ligada, para ter uma luz, para ter alguma claridade dentro do quarto. E a porta ficou encostada, não completamente fechada, mas a porta ficou encostada. E demorou para ela conseguir pegar no sono, naquele estado ainda de vigília, de quem tá indo para o sono, mas não tá. Até que de repente ela viu a luminosidade da sala de estar, que a luz estava acesa, da porta se abrindo. E daí ela automaticamente bateu de canto de olho e viu que tinha um vulto parado na porta, que logo ela imaginou que fosse eu. Então esse vulto ficou parado na porta, ela ainda teve intenção de perguntar se eu ia vir deitar, mas para não acordar o bebê, ela não deu atenção. De repente ela sentiu que esse vulto foi em direção à parede, como se ele tivesse agarrado na parede. Sabe o Homem-Aranha, quando ele anda pelos prédios? Foi mais ou menos isso que ela viu de canto de olho. Essa coisa subiu pelas paredes e ela ficou em choque. E essa coisa parou ao lado da cama, do lado que eu deitava. Ela estava virada de costas para esse lado. E essa coisa subiu na cama e deitou ao lado dela. E ela sentiu que não era eu e que também não era outra pessoa. Era alguma coisa mesmo que estava ao lado dela, pesando na cama. Como eu disse, ela era de família evangélica, então ela começou a orar em voz baixa, mas em pensamento ela começou a orar e a repreender aquela presença
que ela sentia ser maligna e que estava ali no quarto. E nesse momento, no fervor dela, da oração dela, foi que ela viu literalmente essa coisa se arrastar por cima da cabeceira da cama e ir em direção ao berço e tentar levantar meu filho. E ela gritou, e ele gritou, e no momento que eles gritaram, essa coisa se dissipou, como uma sombra que se dissipa no ar, e a minha filha estava berrando ao mesmo tempo no quarto dela. Minha filha, eu acho que ela ficou com essa cicatriz ainda durante uns 3 ou 4 anos. Até um pouquinho antes de eu vir aqui fazer essa gravação, eu ainda fui perguntar pro meu filho se ele ainda tem essa cicatriz nas costas, porque era uma coisa que era muito aparente. E daí ele ainda foi olhar e ele disse: não, pai, olha, realmente já não tenho mais, né? Mas até os 12, 13 anos dele ainda era bem visível dos 2 lados das costas dele essa cicatriz de garra. Eu estava de plantão na Santa Casa nesse dia. E aí tinha uns pacientes lá que estavam com Covid e eles foram remanejados para uma outra ala. E teve um paciente que ficou sozinho porque ele já estava se recuperando, então a gente não queria deixar todo mundo junto. E de manhãzinha, quando a gente passou lá para fazer a visita, ele estava com as coisas dele tudo arrumado, na bolsa já, tudo direitinho, com o celular na mão, dizendo que ia ligar para o filho dele vir buscar ele. Aí a gente falou: mas por que você tá com as coisas assim, todas arrumadas já? Você não tá de alta não. Aí ele falou do jeito assim: tô de alta sim, veio uma enfermeira e um médico aqui de madrugada e me deram alta. E aí a gente ficou: não, o senhor tá enganado, você não tava sonhando não. E ele: não, é verdade. E assim, a gente ficou assim um pouco tenso porque ele não estava desorientado, né? Ele não estava sob efeito de medicação, alguma coisa que fizesse com que ele tivesse tendo alucinações, alguma coisa assim, nada disso. Então, até hoje a gente não sabe quem foi esse médico e essa enfermeira que deu alta a ele de madrugada. E ele já estava com o telefone na mão, ligando para os familiares dele virem pegar ele no hospital. E nesse mesmo local, nessa mesma sala, aconteceu outro fato. Que foi uma senhora, estava internada lá também, paciente de Covid. E aí ela começou a chamar a gente para ficar lá com ela. E aí ela falou que estava vendo uma mulher sentada do lado da cama dela chorando. Uma mulher branca e chorando lá. E o que acontece? As características que ela deu dessa mulher era de uma paciente que tinha morrido há 2 dias atrás com Covid, que era uma mulher branca, do cabelo curto e gorda. Teve um outro local que eu trabalhei, era um hospital, ele estava fechado, esse hospital, e aí abriram ele novamente por conta do Covid. Então, depois demitiram todo mundo, quase todo mundo, ficou poucas pessoas lá, e eu fiquei trabalhando na esterilização. E o que acontece? O centro cirúrgico de lá é muito antigo, um hospital muito velho, e o pessoal sempre contava que lá acontecia essas coisas. E aí eu fui assumir o plantão de uma menina que parou de ir, eu não sabia o motivo, né? E aí, beleza. Todo dia quando eu chegava lá, eu escutava a porta batendo, escutava alguém tossindo perto de mim, fazendo um barulho assim, sabe? E escutava isso várias vezes. E aí eu sempre tentava me justificar. Ah, deve ter sido alguém que passou, deve ter sido na rua, que eu deixava as janelas abertas. E aí, sendo que nesse hospital só era eu, à noite só era eu e o vigia. O vigia ficava na parte de baixo e eu ficava no centro cirúrgico, na parte de esterilização. E aí eu comecei a falar com uma amiga minha que estava me sentindo mal, porque eu ficava ouvindo isso o tempo todo, porta batendo sem ter vento, e eu fechava a porta e depois eu escutava o barulho de porta batendo, quando eu ia olhar não via nenhuma porta aberta. Então minha amiga me aconselhou, quando eu chegasse lá, eu falasse assim, que teria
que eu estou aqui para fazer o meu trabalho, que eu não quero fazer mal a ninguém e que eu ia só fazer o meu trabalho. Pronto. Aí eu fiz isso. Aí teve um dia que eu abri todas as portas, todas as portas do centro cirúrgico, do banheiro, de tudo, e falei assim: tô aqui só para fazer o meu trabalho, eu não vim fazer mal a ninguém. Tô aqui só para fazer o meu trabalho, eu não vim fazer mal a ninguém. Eu falei isso nos corredores e em todas as salas. Depois desse dia, eu nunca mais vi nada estranho, nunca mais escutei tossido, nunca mais ouvi porta bater, nada. E aí depois eu descobri que a menina que eu estava substituindo ela tinha saído correndo do hospital porque tinha visto uma mulher loura perto dela, em pé, toda de branco, e nunca mais voltou pro plantão. E eu estava assumindo o lugar dessa técnica que viu isso. Nesse isolamento tinha cada história bizarra que sempre que eu sabia que na escala eu iria ficar de plantão com esses pacientes, nesse exato local, eu vendia o meu plantão. Eu já cheguei a vender plantão por R$200, sendo que o plantão era 120. Eu vendia porque eu não queria ficar nesse local, por conta dessas histórias, porque não só eu, mas outras colegas também já tiveram essas experiências. Gostou desse episódio? Então envie para alguém que você sabe que também vai curtir o nosso conteúdo. Se você tem uma sugestão de pauta para os nossos próximos episódios, pode entrar em contato através das nossas redes sociais ou do nosso e-mail. E para ficar mais fácil, os nossos links estão sempre na descrição desse episódio. E se você me ouve agora pelo Spotify, eu peço um favor muito grande para você. Vai até a parte de cima aqui do nosso perfil do Spotify e dê uma nota que você acha justo para o nosso podcast. Dando a sua nota, mais pessoas vão conhecer e vão ouvir o nosso programa, que vai ficar cada vez melhor. Agradeço a você pela sua audiência e por ter escutado o nosso episódio até agora, e esse foi mais um episódio do Assombração. Aqui, o sobrenatural é sempre levado a sério. Tenha sempre uma câmera por perto para você capturar imagens daquilo que vão duvidar quando você contar. Agora o que resta é me despedir de você e dizer boa noite, ouvinte. Boa noite. De São Paulo, Levi Palomo, desligando. Você ouviu Assombração, um programa criado e apresentado por Levi Palomo.